Boa tarde a todos. Já estamos ao vivo. Vai dar 1 hora aqui. Quero agradecer a todos que nos acompanham desde ontem de manhã. O Enio escreveu hoje que tem sido uma maratona, mas uma maratona de conhecimento. Então, muito feliz com o evento. Quero reiterar os agradecimentos a todos que participaram da organização, a Isadora, que está aqui, que trabalhou muito durante bastante tempo, a Janaína, a professora Lucileia, o professor Álvaro, da Universidade de Sevilha, e todos os colegas da Universidade de Sevilha, o Gustavo, nosso secretário-geral, a Luciana, secretária-geral adjunta. Quero agradecer carinhosamente aos coordenadores, e aqui meus queridos amigos, professora Lorena e professor Luiz Antônio, por aceitarem essa incumbência. Como eu disse pela manhã, eu sei que todos vocês têm inúmeros afazeres, mas se prontificaram num tempo muito curto de analisar todos os artigos e responder aos autores, então, meu agradecimento. Quero dizer aos autores que encaminharam seus artigos, aqueles que foram aprovados e mesmo aqueles que não foram, agradecimento por enviá-los, acreditar na Abdem. Espero que aqueles que não passaram, que na próxima continuem tentando, não desistam. Tenho certeza que aqueles que foram aprovados farão excelentes exposições. Vou passar a palavra, então, para os coordenadores e desejar um ótimo painel. Bem, boa tarde a todos. Fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Recebi o convite do senhor com muita alegria, muita satisfação em poder contribuir com esse evento que já é um grande sucesso. Ontem nós fomos brindados aí com palestras maravilhosas dos nossos grandes mestres, né, aqueles responsáveis pela construção do direito ambiental no Brasil. E o evento, com certeza, teve essa magnitude, né, não só de palestrantes, como também de inscritos, enfim. Então, é uma satisfação muito grande, uma honra muito grande poder contribuir, estar aqui com vocês hoje, tendo essa oportunidade de avaliar os trabalhos de excelente qualidade que foram submetidos ao evento e ter essa chance, né, de ouvi-los na defesa desses trabalhos hoje, juntamente com o colega Luiz Antônio, na coordenação desses trabalhos. Então, a gente dá as boas-vindas e passa a palavra para o nosso colega coordenador, Luiz Antônio. Boa tarde a todos. Eu vou fazer minhas as palavras da Lorena. É uma satisfação muito grande. Toda vez que o senhor me faz um convite, eu tomo como se fosse uma intimação. Para mim, é mais importante que oficial de justiça. Se for decisão judicial ao contrário, a gente recorre. Do senhor, para mim, é irrecorrível. Então, ele me faz o convite, eu aceitei imediatamente, porque, como tudo que o senhor trabalha, esse evento, como todos acompanharam ontem, a Lorena já frisou muito bem, foi mais um sucesso, porque é tudo feito com muito cuidado, com muito esmero, tanto pelo senhor, por toda a equipe que está apoiando. E aqui, por já ter conhecido, eu faço menção a Isadora, que está conosco, que estava na reunião lá da coordenação, então tem dado um apoio muito grande. Eu faço esse agradecimento, essa menção a ela. É uma honra muito grande participar, satisfação estar aqui junto com a Lorena. A gente se conheceu agora, na verdade, na reunião dos coordenadores do GT, mas é uma satisfação estar dividindo essa mesa aqui com ela para fazer a avaliação do trabalho de vocês, que eu também reforço. Trabalho de excelente qualidade, foi uma satisfação ler. Eu quero agora, espero que essa qualidade que a gente viu na redação dos artigos, a gente veja agora nas apresentações, apesar de que eu estou certo que teremos, que vai ser para continuar o brilhantismo desse evento. Vai ser excelente, com certeza. Estou ansioso para escutá-los. Muito obrigado. Maravilha. Eu não sei se vocês definiram a ordem, mas a minha sugestão é vocês incluírem no chat aqui, para que todos possam acompanhar a ordem das apresentações. Quem é o primeiro? Qual é o primeiro artigo? Pela ordem seria o Cleiton, né, que está aqui na divulgação, né?
Isso, inclusive, não só para o senhor, mas acho que para todos. O que a gente definiu? Eu e Lorena falamos mais cedo, nós temos aqui 6 trabalhos nesse grupo e a gente optou por fazer em blocos de 2 em 2, vamos fazer a apresentação, começando pelo Cleiton, depois a gente vai na sequência e bota a ordem aqui no chat, como sugerido pelo senhor. A gente faz essa inclusão, a gente vai fazendo de 2 em 2 para fazer as apresentações casadas, depois a gente faz alguns breves comentários, passa para a próxima dupla e assim sucessivamente até acabarem os trabalhos. Mas começando pelo Cleiton, né, Lorena? Isso, como o Cleiton tem 2 trabalhos, não é isso, Cleiton? Se possível, você ficar no primeiro bloco e outra pessoa vai, até para a gente, né, diversificar um pouco, e depois você entra no segundo bloco. Pode ser? Aí, eu acho que na ordem, vou colocar aqui no chat, tá? Mas eu acho que na ordem seria, então, o Daniel. Aí a Paloma pode entrar no segundo bloco. Pode ser, Paloma, junto com o Cleiton de novo. Sim, pode, obrigada. Pronto, maravilha. Vou colocar aqui, então, só um minutinho. Então, bloco 1 seria o Cleiton com o tema da responsabilidade. Só um minutinho. Seria o Cleiton e Daniel. Só um segundinho, tá, gente? Só para a gente deixar organizadinho aqui. E o Daniel com desmembramento dos empreendimentos. Boa tarde, pessoal. Vocês me ouvem? Sim. Obrigada. Então, bloco 1, o Cleiton, com o trabalho com o título Aspectos sobre a Responsabilidade Ambiental e seu mecanismo de gestão de conflitos na perspectiva do direito SMART, e o segundo, em seguida, né, o Daniel dos Santos Gonçalves, com o título O Desmembramento de Empreendimentos e suas repercussões nas licenças ambientais. Então, esse seria o primeiro bloco. Enquanto eles vão falando, eu coloco o segundo bloco aqui, tá? E o terceiro, mas essa é aquela ordem que está lá no site. Acho que eles podem começar, né, Luiz? Quiser dar alguma orientação, tem 10 minutos, né? De fala, cada um. Então, um fala, o outro fala em seguida e depois a gente faz as considerações, né? Ok, então. Podem começar, fique à vontade. Cleiton, fique com a palavra. 10 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Está um pouquinho baixo para mim, se puder aumentar um pouquinho. Boa tarde a todos e a todas. Estão me ouvindo? Bem, meu nome é Cleiton Michel, sou doutorando em Direito na Universidade de Burgos, aqui na Espanha. Eu vivo em Porto Alegre, sou do Rio Grande do Sul e estou há 3 anos aqui fazendo doutorado internacional com menção europeia. O tema do meu trabalho é sobre o aspecto da responsabilidade ambiental. É um pouco da parte da tese de doutorado que estou fazendo aqui. E o objetivo é abordar a responsabilidade ambiental na aplicação adequada como mecanismo de gestão de conflitos ambientais, né? Na projeção de um direito SMART, direito tecnológico, ou direito 5.0, como chamam os autores. Vou dividir minha apresentação em 3 partes. A primeira, vou falar sobre um pouco do legado, um pouco das partes históricas do direito na gestão de conflitos ambientais. A segunda, sobre os fundamentos filosóficos e jurídicos. A mim me interessa mais a parte filosófica, porque meu doutorado é mais no tema da filosofia. A terceira parte, as perspectivas e incompatibilidades da gestão de conflitos na perspectiva do direito SMART. E, por final, umas considerações finais. E o método que eu utilizei foi hipotético-dedutivo. Como a gente sabe, em 10 minutos é muito pouco tempo para abordar um tema tão amplo. Então, vou ser bastante objetivo, só tocar alguns pontos e algumas reflexões. A primeira parte, sempre é importante lembrar que o direito é um fenômeno complexo em qualquer área. E isso inclui a questão da linguagem e da hermenêutica na questão da interpretação. E Gadamer já dizia que o conhecimento está direcionado para as coisas podendo ser verificadas.
Vejam, desde a teoria de Hans Kelsen, a teoria pura do direito, muito ensinada nas faculdades de direito, nos centros jurídicos, a gente tem como aplicar a norma como fundamento da validade. O legado do direito, por assim dizer, começa tarde. E toda a análise que eu faço aqui, teórica e documental, ela começa tarde. Porque se a própria Constituição Federal do Brasil, de 1988, e também algumas constituições dos países sul-americanos, se a gente for analisar o tema constitucional, a parte do ambiental, ele começa a ser ingressado após o período das grandes guerras, ou também um pouco depois ainda, praticamente quase ao final, na segunda metade do século XX, certo? Então, a construção histórica dos países sul-americanos em relação aos países europeus, que, como eu estou aqui fazendo essa análise, já é um pouco diferente. Aqui, nos países europeus, se trata em âmbito global. Aí, nos países mais sul-americanos, a gente tem como uma gestão de conflitos mais locais, como conflitos de índio, questões de reservas ambientais, e aqui o tema já se tira mais câmbio climático, aquecimento global e efeito estufa. Bom, a segunda parte do meu tema é sobre os fundamentos filosóficos. Vejam, os primeiros indícios são os frutos amargos que surgem do período pós-revoluções industriais, certo? Então, surgem teorias como o antropocentrismo e o biocentrismo como forma de combater essas questões de impactos ambientais, né? O âmbito jurídico brasileiro, apesar de ter adotado uma postura mais antropocêntrica, pouco a pouco vai caminhando para uma visão biocêntrica. Mas o que seria esse biocentrismo? É uma forma de vida igualmente importante, diferentemente da humanidade como centro, como prevê o antropocentrismo, certo? Então, aqui surge, nesse momento, surge a questão da responsabilidade ambiental. Vejam, o tema da responsabilidade ambiental, os romanos já diziam que é tudo aquilo que é moderado e que é mesmo sentido de justiça. Num conceito tradicional, o dever de responsabilidade possui relação com o dever moral de não causar danos. Porém, a responsabilidade ambiental, ela advém do direito como consequência jurídica patrimonial. É o direito civil que a gente aprende lá nos cursos de graduação. Vejam, a gente tem a Lex Aquila, que é um tema que cai muito em concurso, e os concurseiros vão saber o que estou falando, que tem muito pega-ratão sobre essa lei, lá da Roma Antiga, que prevê a indenização dos proprietários. Então, isso são alguns indícios do tema da responsabilidade que migrou para o âmbito ambiental, certo? O grande problema hoje, e eu vejo um avanço, primeiro eu vou falar do avanço, que é a questão da responsabilidade objetiva ambiental, que independe de culpa para reconhecê-la, né? Certo? Claro, tem que provar o nexo de causalidade e tem também suas excludentes de licitude, por exemplo, caso de necessidade, força maior, estado de necessidade e assim por diante. Mas o problema da gestão ambiental, na questão da responsabilidade, que eu vejo, é como comprovar a origem exata do dano e a sua extensão em questões de reparação, certo? Então, o surgimento da pandemia, já avançando um pouco mais o tema da Covid, ele reverberou alguns conceitos, alguns problemas, melhor dizendo, que o direito está enfrentando, como o próprio sistema de justiça. O sistema de justiça está com muitíssimos processos e não está dando conta, inclusive os métodos consensuais de resolução de conflitos, tais como mediação, conciliação e arbitragem. Certo? Vejam, a gestão de conflitos ambientais, em termos de responsabilidade, ela vive uma geração de colapsos. Existe um filósofo suíço chamado Yves Seaton, que tem um livro brilhante chamado Geração de Colapsitas, e ele já prevê nesse livro que, em algum momento, nesse início do século XXI, vamos passar por uma crise neurológica, todos os seres humanos vão passar por uma crise. A gente teve a pandemia, quase que teve seu diagnóstico acertado, porque esse livro é de 2017, porém, a gente vive uma crise muito grande de responsabilidade, e o direito é chamado para resolver essas questões. Mesmo a gente tendo hoje a teoria do risco integral, já muito debatida nos tribunais também, ainda se caminha em passos lentos da gestão de conflitos ambientais. A terceira parte, eu inicio com as perspectivas do direito SMART, que é o que a gente está vivendo hoje, né? O direito 5.0. Né? O Zagrebelsky vai dizer que quanto mais busca-se uma tutela de gerações futuras, novos direitos vão surgindo, certo? Por outro lado, a filósofa Núria Martins vai dizer que o direito não consegue dar respostas adequadas
E a questão, melhor dizendo, da gestão de conflitos ambientais é pior no sentido de quê? Porque são conflitos multipartes, e isso a gente vê muitas vezes quando quisermos aplicar a mediação em conflitos ambientais. A gente tem muitos problemas, tem a desigualdade de poderes, tem conflitos multipartes, um órgão sempre vai ser o poder público, e a gente tem muita dificuldade para gestionar esse conflito, certo? Então, se ouvem falar em smart cities, smart contratos, smart TV, smart watch, hoje tudo é smart. Mas o que seria esse direito? É justamente essa nova era tecnológica que o direito está abraçando. Ele não teve opção, ele teve que abraçar essa questão. E um exemplo disso hoje é o desafio de regular o sistema judicial comandado por robôs. Sim, hoje existe análise preditiva de casos. É colocado num robô determinados casos, e quando chega um determinado caso, por exemplo, nos Estados Unidos, já é muito comum eles utilizarem esse mecanismo para gestionar conflitos, inclusive fundamentar decisões. Eu tenho minha opinião particular sobre isso, mas é outro debate. Vejam, o Fernando Alonso, que é da catedrática da Universidade de Sevilha, ele tem um livro fenomenal sobre transhumanismo, e ele vai falar justamente essa questão do direito na gestão de conflitos ambientais. Partindo para as considerações finais, eu vejo assim, cada vez mais o operador jurídico ele está na fase de adaptação, e isso na gestão de conflitos ambientais é muito complicado, porque como houve uma tardia inserção de todo o conteúdo normativo, legislativo, né, as iniciativas legislativas tardaram a chegar até o âmbito jurídico, assim, até o aspecto dogmático, por assim dizer, isso teve um certo delay em questões de impactos ambientais, porque a gente teve muitíssimos impactos ambientais, principalmente, por exemplo, vazamentos de navios petroleiros, a gente teve vazamentos de pesticidas em águas, contaminações e por aí vai, certo? Então, na conclusão ainda, eu chego como considerações finais a uma responsabilidade, mesmo sendo o objetivo ambiental, ainda segue sendo um marco na legislação brasileira como forma de combater a questão da gestão de conflitos, né? Hoje a gente sabe que o direito smart é uma tendência que pouco a pouco vai acabar, como às vezes eu falo aqui em alguns textos, com o pó dos livros, né? O direito smart é uma tecnologia que vai abarcar pouco a pouco, e nesse livro do Yves Seaton, ele fala que vai chegar um momento que as próprias procurações elas não vão ter mais assinatura. O próprio reconhecimento facial vai se adaptar a isso. E a cidade de Seattle, por exemplo, é um exemplo dessa já. Existem gestões de conflitos que são feitos somente por reconhecimento facial, a pessoa tem uma identidade e segue com o processo até seu término. Bom, como eu acabei meu tempo aqui, espero que eu tenha, nesse pouco tempo, transmitido o máximo de informações, sendo muito objetivo. Eu não gosto de simplificar muito esses termos, mas é o que me resta. E muito obrigado pela atenção. Obrigado, Cleiton. Acho que a gente já dá sequência direto, né? Agora vai ser o trabalho seguindo o bloco aqui que a Lorena colocou para a gente no chat, vai ser o trabalho do Daniel dos Santos Gonçalves, o desmembramento de empreendimentos e suas repercussões nas licenças ambientais. Daniel, como a gente orientou mesmo inicialmente, você tem agora 10 minutos para fazer a sua exposição, aí depois da sua a gente vai fazer aqui os comentários breves, tanto sobre o seu trabalho quanto esse primeiro do Cleiton. Fique à vontade. Bom, boa tarde aos coordenadores, aos amigos, né, que apresentam também. Eu sou Daniel Gonçalves, eu estou mestrando em Direito e Desenvolvimento Sustentável na Dom Helder, Câmara aqui em Belo Horizonte. Sou servidor público estadual, Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e essa produção do artigo, ela, na verdade, é uma conclusão prática, um procedimento que adotamos na prática, na Secretaria, em virtude desse trabalho. Eu resolvi fazer em forma de artigo, tendo em vista que tem fundamento doutrinário e jurisprudencial também. Então, acredito que é um problema que os órgãos ambientais vivenciam na prática, cada vez mais com o avanço de empreendimentos de geração de energia, principalmente,
onde há uma licença de um complexo e, a partir de um certo momento na regularização ambiental, a gente tem individualização de alguns projetos. E aí, tendo em vista esse fato, vários órgãos ambientais não existem procedimentos, né? E esses projetos individuais, eles querem ter o ato autorizativo ali em nome, para comprovar que eles estão regulares. E por não haver os procedimentos, há várias indicações de nova regularização, então, inclusive desvirtuando a finalidade do licenciamento ambiental. E aí, a tônica do artigo é trazer como marco teórico a doutrina, por exemplo, do Eduardo Bin, que lá no seu livro do licenciamento ambiental tem um item específico que discute a diferença de desmembramento de processo para fragmentação de processo. São conceitos distintos e é muito importante a compreensão para trazer esses procedimentos práticos para os órgãos ambientais. Então, tendo em vista a doutrina do Bin, que ele muito bem delineia o que é fragmentação e o que é desmembramento, a gente traz para o método jurídico propositivo indutivo da realidade dos empreendimentos que já têm licença única e que gostariam de individualizar essa regularização ambiental, essa construção teórica validada jurisprudencialmente, o julgado, né, citado até pelo Eduardo Bin, para construir essa questão procedimental, para tentar validar a licitude de se construir procedimentos singulares para objetos únicos de licenciamento ambiental. Então, a discussão do artigo é tentar aplicar a doutrina nessa realidade do licenciamento único. Então, o primeiro capítulo do artigo é justamente trazer o marco teórico, a doutrina, a validação jurisprudencial. O segundo capítulo é trazer a realidade de alguns empreendimentos que vivenciam isso e ficam diante dos órgãos ambientais sem os procedimentos. O terceiro capítulo discute a aplicabilidade da doutrina para essa vertente, né, existente na prática, e o quarto capítulo é a proposição de procedimentos de natureza técnica, jurídica e procedimental. Então, basicamente, a grande discussão que existe entre fragmentação e desmembramento é uma discussão muito atual, que converge para esse movimento de simplificação de licenciamento que existe atualmente no Brasil, porque existem vários processos de licenciamento, inclusive sem estudo ambiental, onde a função é justamente de alocar as medidas mitigadoras, compensatórias, diretamente, sem a produção de estudos. A gente tem o licenciamento por adesão e compromisso. Então, a gente acredita que a diferenciação entre desmembramento e fragmentação cada vez é mais necessária para que a gente tenha racionalização em alguns processos. E a gente tem a individualização de responsabilidades e a divisão da regularização ambiental, quando assim é possível. Isso racionaliza tanto o trabalho do órgão, como também algo mais adaptado à realidade desses tipos de empreendimentos. E a gente está trazendo no artigo a questão da geração de energia, que é muito compatível com essa realidade, e como proposição, inclusive corroborando com a legislação, existe na resolução com a NAMA 237 um artifício que é você compartilhar responsabilidades administrativas dentro de um mesmo licenciamento ambiental. Então, o artigo 12, parágrafo 2º da CONAMA, já existe uma disposição. E a gente utilizou desse artigo para construir um compartilhamento de responsabilidade diante de um licenciamento já existente, para que os vários CNPJs, né, estejam retratados naquele ato autorizativo e para que o desmembramento ocorra na fase de renovação, tendo em vista essa doutrina que nós utilizamos. Então, nós construímos procedimentalmente isso, né? Então, isso deu origem a um termo de compromisso de compartilhamento de responsabilidades no órgão ambiental, em que esse CNPJ único ele passa a compartilhar as responsabilidades com os novos detentores ali das parcelas independentes do empreendimento único e direcionamos para um desmembramento de processo durante a renovação da licença. É um tema tão atual que o projeto de lei geral do licenciamento, que foi aprovado, inclusive, na Câmara dos Deputados, traz um regime de compartilhamento de responsabilidades em algumas situações. Está caminhando para o Senado, mas, inclusive, a possibilidade de empreendedores compartilharem ali as obrigações ambientais no ato autorizativo dentro de um mesmo licenciamento. Então, nós concluímos que é lícito o desmembramento de processos, que é possível trazer procedimentos para dar segurança tanto para o órgão como os empreendedores,
para tentar procedimentalizar essa realidade econômica, que muitas vezes o direito não acompanha, né, a regulação pública ambiental, ela não consegue acompanhar todas as nuances das atividades que são regularizáveis, né? Nós temos, por exemplo, no Estado de Minas, 236 códigos de atividades, cada qual tem sua realidade. Então, nós precisamos usar da doutrina e da jurisprudência para construir soluções práticas. Então, essa que é a intenção do artigo. Então, a conclusão é que a doutrina ela pode ser utilizada também para construir esse tipo de procedimento na prática. Então, as soluções são traçar esse conjunto de arranjos técnicos, jurídicos e operacionais, inclusive, a gente orienta, né, no artigo, uma vistoria técnica antes do desmembramento do processo, para individualizar essas parcelas, para tirar a questão da avaliação, que não há prejuízo da avaliação de impacto, ou seja, não há uma sinergia ou cumulatividade de impactos que justificaria essa união no processo, né, durante toda a vida útil daquele complexo. E aí sim, juridicamente embasado, tecnicamente validado, a gente partiria para a operacionalização, que é trazer um termo de compromisso, o compartilhamento da responsabilidade no certificado já emitido e o direcionamento do licenciamento individualizado nas próximas etapas. Então, basicamente, esse que é o resumo do artigo, construído nesses 4 capítulos e com essas conclusões. Agradeço aí a oportunidade. Maravilha. Parabéns ao Cleiton e ao Daniel pelas excelentes apresentações e principalmente por terem obedecido aí rigorosamente ao tempo estipulado, né? Foram bem objetivos, direto ao ponto, e isso é muito bom porque, além da gente compreender bem o objeto do artigo de vocês, vocês trouxeram os principais elementos aqui, o que realmente importa, né? Eu acho que a gente pode, Luiz, fazer comentários primeiro sobre o Cleiton, depois a gente passa para o Daniel, né? Então, eu, na verdade, Cleiton, eu vou fazer apenas uma pergunta, uma curiosidade. Tanto a nossa participação, na verdade, é mais nesse sentido, né? Talvez compreender um pouquinho mais o alcance desses trabalhos, enfim. Mas, assim, antes de mais nada, a gente não se apresentou, né, Luiz? Acho que a gente falou, deu as boas-vindas, enfim. Mas meu nome é Lorena, falo de São Luís do Maranhão, né? Sou advogada, atuo na área ambiental aqui no estado do Maranhão, também sou professora da universidade, finalizei meu doutorado agora e tive esse enorme prazer, né, de receber esse convite do Sion, que também, como o Luiz falou, é realmente uma intimação. Todos nós recebemos com essa qualidade, pelo carinho que temos por ele, pela grande admiração pelo trabalho do Sion, que ele desempenha nesse país inteiro, né? Mas, enfim, então é uma satisfação enorme estar aqui podendo contribuir com essa trajetória de vocês. E foi prazeroso demais ler os trabalhos escritos por vocês. Então, Cleiton, esse assunto de responsabilidade é um assunto sempre instigante para o direito ambiental, né? Além de termos, ao longo da história do direito ambiental, alguns posicionamentos dos tribunais que mudaram um pouquinho aí o contexto, né, da discussão da responsabilidade ambiental, a responsabilidade é o que digamos, é o pano de fundo de toda a nossa atuação, né, enquanto advogados, enfim. Então, é sempre uma temática que a gente pode explorar o máximo que for. E você trouxe uma atualidade, né, para essa discussão. Você trouxe a discussão do direito ambiental no contexto, né, do direito de smart, as repercussões, né, dos avanços tecnológicos e essas possíveis influências, né, no próprio direito ambiental. E eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu lado, porque eu sou pesquisadora na área de resíduos sólidos, de saneamento, e você falando, quando eu li seu trabalho também, me veio uma curiosidade, queria ouvir sua opinião. A gente sabe que o avanço da tecnologia, ao passo que trouxe, né, inclusive para a proteção do meio ambiente, diversos instrumentos, né, que facilitaram e trouxeram eficiência ao processo de controle do meio ambiente, mas também trouxeram diversos desafios, como, por exemplo, os resíduos eletrônicos, né? São consequências, né, desse novo modelo, desse novo sistema que a gente implanta a cada dia, né? Porque é uma dinâmica muito grande.
E aí eu queria te ouvir um pouco, se você se debruçou sobre esse aspecto, se de repente, eu sei que não é o objeto do teu trabalho, mas tem a ver, né? Porque acaba sendo essa relação da responsabilidade com as novas tecnologias, por exemplo, ela perpassa muito por essa questão da destinação final dos resíduos, né? E a minha tese de doutorado foi nessa linha, né, de pesquisa sobre a lei da política de resíduos sólidos, e uma das conclusões que eu cheguei foi a de que o investimento em tecnologia ele se dá só naquele primeiro momento, né, em produzir a tecnologia. O investimento em produzir nós temos no mundo inteiro, mas o investimento em dar a destinação adequada, a gente ainda está aí, né, bem embrionário nesse aspecto. E era mais ou menos assim, queria te ouvir, fique bem à vontade. Estão me ouvindo de novo? Tudo certo? Bom, então, primeiramente, agradeço muito, professora Lorena. É um prazer imenso poder te ouvir também e poder contar com a presença de todo mundo aí para compartilhar conhecimento, que eu sou muito partidário de que não adianta nada se ter um pouco de estudo e se realiza uma investigação. Eu estou no meu 4º ano de doutorado agora, e se você não puder compartilhar esse conhecimento para mais pessoas, eu acredito que o conhecimento não tem significado, ele acaba morrendo por ali. Bem, sobre essa pergunta dos resíduos sólidos, estão me ouvindo? Então, é que deu um aviso aqui no computador. Bem, a primeira pergunta, a primeira reflexão que eu vou fazer sobre resíduos sólidos, realmente, a tecnologia é algo muito desafiador. Eu vou tentar falar no sentido jurídico da questão. Existe um autor chamado Esteve Pardo, e ele, há alguns anos, já escreveu alguns livros chamados sobre a tomada de decisão do ser humano na gestão de conflitos ambientais. E ele, na sua tese de doutorado, ele defendia muito que a ciência ela cria muitos problemas que acabam desaguando no direito. E com essa parte eu concordo com ele. Veja um exemplo. A própria ciência, quando ela cria smartphones modernos, cria computadores avançados, cria ônibus tecnológicos praticamente movidos a gás natural e assim por diante. E isso eu também estou falando aqui no caso eu vivo aqui na Espanha há quase 3 anos. Eu percebo que há um problema muito sério com a destinação de resíduos sólidos. Aqui eu percebo que, claro, tem aquela cultura de dividir corretamente os objetos orgânicos, dos não orgânicos, aquela cultura, mas há uma influência muito maior sobre o consumismo. Eu vejo muita questão o estímulo ao consumo é muito maior, e isso acaba interferindo na questão do meio ambiente, porque aparecem milhares de propagandas na televisão, aparecem milhares de propagandas nos sites, até em redes sociais, sobre formas de consumo. E eu acredito que, enquanto essa máquina tecnológica, que é movida pela economia, ela ser tão forte no sentido de contribuir tanto com a forma de estimular o ser humano a consumir, a gente vai ter esse problema. Porque, realmente, quando a ciência ela cria uma tecnologia nova, ela investe tudo de forma inicial, como a professora bem falou, a Lorena, e acaba que não dá resposta, não dá uma solução para uma consequência que porventura poderá ocorrer, que é o caso dessa destinação, por exemplo. Porque qual é que é o objeto? Eu vejo sempre a questão da economia, o viés econômico está muito por detrás disso. Não há como combater gestão, por exemplo, problemas que a ciência cria para o ramo do direito. A gente vê muitos conflitos hoje que ocorrem
que acabam desaguando na questão do direito. Eu vou citar um exemplo aqui que ocorreu, por exemplo, com a questão da vacina AstraZeneca, né? Até eu vou citar no meu outro trabalho aqui agora um pouco, porque, por exemplo, a gente teve a criação da vacina AstraZeneca e ela, por 2 períodos, ela foi suspensa aqui na União Europeia por causa de efeitos colaterais, certo? Hoje já tem mais de 15 mil ações judiciais tramitando em nível União Europeia por causa dos efeitos dessa vacina, tanto é que estão suspensos. Aí vocês vão me perguntar, mas é a questão de uma vacina, questão de testes, pois é, mas a própria ciência, ela cria questões, depois eu vou dar outro exemplo, que realmente a gente não acabam no direito não sendo possível dar uma resposta. E isso eu vejo com a tecnologia. A tecnologia, ela cria tanto, ela estimula tanto ao consumo e as novas formas de utilizar ferramentas, aqui próprio no trabalho, tem a webcam, tem a questão dos aplicativos, né? E isso tudo acaba desaguando na área jurídica. Um outro exemplo, a gente tem o WhatsApp também, que o WhatsApp foi criado, me parece que em 2013, 2014, e hoje a gente já tem reconhecido, por exemplo, citação judicial via WhatsApp. Então, claro, e tem muitos problemas, e quando a pessoa não tem esse meio tecnológico? Então, são problemas que causam, para quem é consumidor, vai utilizar essa ferramenta, só que o problema é a destinação final, e eu concordo completamente, eu não teria assim, exatamente o que dizer, né? Qual é que seria a solução desse problema? Eu vejo muito mais um estímulo de consumidor, né? Um estímulo consumista que é posto para os indivíduos, e isso basta ligar a uma emissora de TV, por exemplo, a gente percebe a quantidade de ofertas que tem, só que não há uma preparação para essa destinação dos resíduos sólidos. Eu não sei se de forma muito abrangente eu pude dar algumas ideias. Obrigado, Cleiton. Eu vou aproveitar aqui que a gente realmente não fez a nossa apresentação, a gente já começou direto, então eu vou fazer agora brevemente, só por todos, né, para já daqui para frente a gente seguir direto. Meu nome é Luiz Antônio Monteiro de Brito, eu sou advogado aqui em Belém, concluí o doutorado em 2019 pela PUC de São Paulo, já estou perdendo a data, só tem 2 anos. Eu concluí o doutorado na PUC de São Paulo em 2019, eu trabalhei com mineração, então sempre trabalhei com direito minerário, direito ambiental. E, enfim, só para uma breve apresentação, e recebi com muita honra o convite do senhor, que eu gostaria de reforçar isso também, para participar e acompanhar o trabalho de vocês. Eu não vou fazer perguntas, mas eu queria fazer primeiro comentários gerais, que os 2 trabalhos muito interessantes. Posso falar, acho que talvez até com mais especificamente do trabalho do Cleiton, que eu li de forma mais direta, que foi aquele que foi submetido para mim. Mas eu achei ambos muito bons, muito interessantes, são temas muito importantes. O trabalho do Cleiton bastante atual, né? Esse é o nosso Fronteira. Ele fez uma associação de a fronteira talvez do mundo, mas que já está chegando para o direito, e a gente tem que começar a repensar as nossas estruturas do que é que vem para frente, porque tudo vai ser renovado a partir desse novo smart, né? Agora o nosso direito smart. Do Daniel também achei super interessante, até porque é uma temática que eu já trabalho com bastante, não vou dizer com tanta frequência, porque a gente ainda não vê tanto aqui no estado do Pará, que é onde eu falo, eu sou de Belém, esse desmembramento feito da forma sistematizada, que é sugerida pelo Daniel, que é trabalhada por ele, como uma forma de otimização. Eu achei bastante interessante, porque eu acho que a gente tem que pensar, essencialmente, algo que me interessa muito, porque eu acho que é tomado como o instrumento principal aí da política nacional, pelo menos é o mais falado. Eu acho que ele não resolve todos os problemas, mas é talvez aquele mais discutido, mais debatido, mais endeusado, mais colocado no pedestal como se fosse a solução para todos os nossos problemas. Mas ele, embora tenha toda essa importância, a gente ainda tem algo bastante a melhorar, né? Depende, claro, todo ente federativo tem suas dificuldades, mas acho que, no geral, a gente ainda tem espaço para deixá-lo mais otimizado, né? Lembro que em uma palestra eu escutei esse termo de que a gente não deveria falar tanto em simplificação, a gente deveria falar em otimização.
licenciamento ambiental não tem que ser um fim em si mesmo, ele deve ser um instrumento de controle. Então, se a gente chega num controle com otimização de procedimentos, com empreendimentos similares, com desmembramento, com fracionamento de grandes projetos, que a gente consiga fazer um controle adequado das etapas, eu acho super interessante. Então, eu gostei muito do trabalho do Daniel nessa perspectiva. Então, assim, muito bons os trabalhos, estou satisfeito. Para o nosso primeiro bloco, não farei perguntas. E, na verdade, já vou aproveitar aqui minha fala para conectar para o nosso segundo bloco de artigos a serem apresentados, que a gente vai começar, mais uma vez, com o Cleiton, com o segundo artigo dele, está aqui no nosso bate-papo, ele já está acompanhando. O Cleiton vai falar agora sobre humanidade gripada e natureza degradada, aspectos filosóficos e jurídicos sobre a tutela jurídica ambiental e sua perspectiva digital e do trabalho. Depois a gente vai para o trabalho da Paloma. Cleiton, mais uma vez você tem 10 minutos, bom trabalho, boa apresentação para você. Então, como já a parte da apresentação já passou, vou ganhar mais esse minuto aí, que é muito importante. Me lembro do tempo de fazer a contestação também, cada minuto é importante. Bem, esse segundo trabalho, intitulado Humanidade Gripada e a Natureza Degradada, eu vou falar sobre a questão da tutela jurídica ambiental, né, e suas perspectivas no âmbito digital e do trabalho. O método utilizado foi protético dedutivo e utilizei a teoria de base sistêmica complexa do alemão Niklas Luhmann. Acredito que já tenham ouvido uma oportunidade. Bom, a minha primeira parte é sobre os reflexos da pandemia. Bom, é inegável que os reflexos da pandemia foram catastróficos para todos, eu acredito. Pelo menos aqui, eu tive na Espanha, aqui vivendo, 79 dias de confinamento. Eu creio que no Brasil não foi tanto, pelo que tenho ouvido notícias e assim, mas foi terrível. Vejam, estudos ambientalistas foram publicados em Canadá que confirmaram que o período de confinamento, o planeta Terra respirou de forma mais sana. O que isso quer dizer? Os rios deixaram de ser poluídos com tanta intensidade, poluição do ar, a natureza deixou de ser degradada em níveis como havia antes. Então, isso é um reflexo de como a natureza ela sente quando para uma atividade social, na atividade humana. E claro que a pandemia, ela houve um bloqueio, né, uma suspensão da questão da prestação jurisdicional de todos os direitos, né? Os prazos foram suspendidos, os tribunais de justiça suspenderam e marcaram outra data para audiência, e assim por diante. Sobre a questão da pandemia, eu tenho três premissas que eu vejo entre o antes, o durante e o pós-pandemia, que ainda não acabou, mas já estou com um olhar mais para o futuro. A primeira delas, aumentaram muito a questão de gestão híbrida dos conflitos. Vejam, antes a gente não tinha se ouviu falar tanto, hoje os conflitos são entre direito, política, economia, política. Um exemplo, quantos comerciantes entraram com ações para tentar abrir o seu comércio, o seu estabelecimento comercial, como forma de manter a subsistência da família? Veja, a gente tem um problema sanitário e a gente tem um problema de ordem econômica, né? De ordem privada do próprio cidadão. Há uma tendência muito forte desses conflitos híbridos. O segundo, o direito não foi capaz e não é capaz de atender em casos extraordinários assim, porque a gente teve inúmeras decisões tomadas em tempo curtíssimo e muitas decisões delas se acabaram sendo equivocadas. Vou dar só um exemplo. Aqui na Espanha, por exemplo, foi decretado o estado de alarma, que é como se fosse um estado de sítio aí no Brasil. E agora há pouco, fazem questão de 2 meses, o Tribunal Europeu reconheceu que o presidente aqui que declarou esse estado era considerado inconstitucional. Ou seja, todos os efeitos, multas que foram aplicadas na rua por policiais, multas de trânsito, de tráfego, todas se tornaram nulas, mesmo o problema na questão jurídica. E o terceiro, que é o efeito do Covid, os efeitos são desiguais nos países. Essas são as três primeiras características. Vejam, agora, lembrando aquele autor lá que eu fiz na pergunta antes, o Estevão Pardo, ele tem um artigo escrito sobre decisão humana. Ele é um filósofo e ele fala muito sobre a questão da ciência. Aqui eu cito a questão que eu tinha abordado agora há pouco da vacina AstraZeneca, por exemplo. Hoje, a gente
tem inúmeras ações judiciais tramitando por questão da aplicação da vacina, pelos efeitos colaterais, tem estudos aí que comprovam que dava trombose, porém, eu confesso que eu não analisei a fundo, eu só peguei essa matéria que foi publicada no El País e num jornal aqui de Madrid, como forma de elucidar o tema, certo? A segunda parte do meu trabalho, essa é a parte que vai mais em encontro ao meu objeto de tese de doutorado, que é sustentação jurídica, ambiental e filosófica. Veja, a partir de uma leitura sistêmica de Niklas Luhmann, o próprio direito possui limitações para enfrentar as gestões de conflitos ambientais, certo? A tutela jurídica, a sua tardia incorporação legislativa é um exemplo que também implica nisso, certo? A filósofa Núria Martin, ela diz que os direitos de natureza eles não são um tema pacífico. Ou seja, o que seriam os direitos de natureza? Por exemplo, uma árvore, ela teria um direito por si só de entrar com uma ação contra um ser humano, por exemplo? É nesse sentido que eu estou falando. Ou um rio, por exemplo, ele teria direito de entrar com uma ação contra uma comunidade que a poluísse, por exemplo? Vejam, agora entrando na questão filosófica, o Hans Jonas, que é um autor conhecidíssimo que fala sobre o tema da responsabilidade, ele vai dizer que há um dever de cuidado, de responsabilidade com as futuras gerações, certo? E então está implicitamente o tema da questão da preservação ambiental, porque não adianta você cuidar somente para as gerações presentes sem uma perspectiva de futuro. O John Rawls, por sua vez, que trata da justiça transnacional, ou melhor, da justiça, né, em sentido transgeracional, de uma geração para outra, ele vai dizer que os seres humanos são parte de uma geração para outra. E o dever de cuidado com o meio ambiente está implícito nessa questão, certo? Em resumo, desses autores aqui, a tutela jurídica implica em responsabilidade com as gerações futuras. Vejam, em nível nacional, a gente tem a autora Vandana Shiva, que também tem excelentes livros sobre o tema, e ela cria o primeiro Tribunal Permanente de Direito de Natureza. Foi no Equador o primeiro país a sediar. Mas o que é esse tribunal? É como se fosse um Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Vejam, nisso são denunciados casos graves de poluição ambiental e com direito a reconhecimento de direitos da natureza. Vejam, como temos câmbio climático, o uso dos transgênicos. Houve um segundo tribunal que ocorreu em Lima, no Peru, em 2014, e o tema foi extração de recursos naturais e um massacre de um povo indígena. Também houve um terceiro tribunal permanente de direitos de natureza, que ocorreu em Paris, em 2005. E aqui surge um dos conceitos em termos de crime contra o ecossistema, que é chamado ecocídio, certo? E o quarto e último tribunal ocorreu na Alemanha, em 2017. E esse quarto e último tribunal falou sobre temas da globalização. Vejam, todos esses temas aqui são iniciativas de uma visão biocêntrica, ou seja, de tentar reconhecer a natureza como parte integrante do ser humano com direitos iguais, certo? O tema da segurança nas relações digitais, ele foi muito questionado, porque hoje a gente tem muitíssimos níveis de teletrabalho, a gente tem formas de educação, a gente está vivendo uma pandemia, o próprio Congresso está ocorrendo de forma presencial, certo? Então, avançou muito as questões das relações de trabalho nesse sentido também. Vejam, e uma vez o direito, ele enfrenta temas multidisciplinares. O direito, cada vez mais, não só no viés ambiental, nas relações de trabalho, está enfrentando temas multidisciplinares. Por exemplo, reconhecimento da questão de, até pouco, não havia uma decisão pacífica no estado do Rio Grande do Sul que, por exemplo, o motorista de Uber teria direito a entrar contra uma ação ou contra um dano moral ou direito a seguro, certo? O autor Bauman, ele vai dizer que cada vez mais essa vigilância sobre o sistema digital e as relações de trabalho vai ocorrer com mais intensidade. E já se fala num tema também que é alinhado ao direito 5.0, que é chamado de Smart Justice, Justiça Smart. E nisso tem uma autora chamada Silvia Barrona Vilar, ela é professora da Universidade de Valência, eu já tive a honra de
dividi um painel com ela uma vez em um congresso, antes da pandemia, no final de 2019, e ela tem um livro interessantíssimo falado sobre algoritmos de predição. E o que consiste esse livro? Justamente essa questão das relações digitais do trabalho, certo? Encaminhando um pouco para a minha conclusão, os desafios da gestão de conflitos, ela passa muito pela obra do Francis Ost, A Natureza Margem da Lei. Vejam, por quê? Se perdeu o limite das relações humanas com a natureza. O que quer dizer isso? Não se há hoje um limite posto. E isso entra um pouco na questão da responsabilidade. O Ulrich Beck, porventura, menciona que está ocorrendo uma metamorfose do meio ambiente, ou seja, as próprias relações sociais, a sociedade está se tornando mais complexa e, na verdade, não se criam novos direitos, se criam novas áreas e se mesclam. E isso, para a gestão de conflitos, é muito complicado. Então, eu me pergunto, umas das reflexões nas minhas considerações, como é que o direito pode equacionar essa gestão de conflitos ambientais, né? Porque a gente tem hoje um judiciário que está muitíssimo sobrecarregado, falta pessoal, recursos humanos para todas as questões de gestão de conflitos, e a gente vê questões de decisões que se perduram por longos períodos até sua resolução. Vejam, os conflitos ambientais, na questão da tutela, não há previsão jurídica. A gente tem, por exemplo, os tribunais que eu citei da natureza, eles são só como fins de denunciar casos de crimes, mas não há uma sanção, né? Mas então não serviram de nada. Não, serviram de alerta. Vejam, seria como se fossem as conferências que ocorreram em Estocolmo, né? O desenvolvimento sustentável, a conferência que ocorreu no Rio de Janeiro, são formas, iniciativas para tentar migrar essa questão dos direitos de natureza, que hoje ainda muito pouco está em vigor. E a conclusão que eu faço, já passando um pouco do meu período, é que a Constituição boliviana, em 2010, ela reconheceu os direitos de natureza. Então, esse seria um grande precedente, né? Um marco teórico de talvez uma virada de um paradigma da visão antropocêntrica para o biocentrismo, certo? Dessas duas grandes teorias sobre o meio ambiente, que isso influencia diretamente a questão jurídica ambiental, a questão legislativa ambiental. Espero que possa ter concluído nessas breves questões aqui, porque o tema é muito amplo, teria como falar como Dworkin também sobre os hard cases aqui, mas eu espero que, até mesmo para não ultrapassar muito tempo e todos tem um monte de coisa para fazer aí. Espero que tenha passado as principais ideias aí. Muito obrigado. Obrigado, Cleiton. Agora a gente vai acompanhar a apresentação do trabalho da autora Paloma Gurgel de Oliveira Cerqueira Bandeira, que vai apresentar o trabalho Tipologia Criminal, Análise da imputabilidade penal dos desastres de Mariana em Minas. Paloma, você tem 10 minutos para fazer sua apresentação. Bom trabalho, fica à vontade. A palavra é sua. Boa tarde, sou Paloma, como já mencionado. Terminei o doutorado em 2017, porém me arrastei durante alguns anos tentando apresentar a tese, finalmente concluí. Pós-doutora 2 vezes e tive a honra de estudar o pós-doc com o Sion, com orientação da professora Lucélia França, que também faz parte do evento. Eu estou no grupo dos que consideram o convite do Sion mais importante do que a intimação de um oficial de justiça, e por isso estou aqui hoje. Bom, é com enorme satisfação que participo deste evento grandioso e enriquecedor. E nesta oportunidade quero trazer à exposição um tema de grande importância, uma análise da imputabilidade penal dos desastres de Mariana, Minas Gerais. Vou logo esclarecendo que eu sou criminalista raiz, então o meu aporte é nessa visão. Em 5 de novembro de 2015, ocorreu o maior desastre ambiental já registrado no Brasil até então, o rompimento da barragem de rejeitos de mineração da cidade de Mariana. Naquela tarde, a barragem de Fundão começou a apresentar vazamento de rejeitos e a equipe técnica pela área não conseguiu conter. O resultado foi uma série de mortes, além dos imensuráveis... Só um instante. Além dos
uma série de mortes, além dos imensuráveis prejuízos ao meio ambiente da região. Esse acidente reacendeu um longo debate acerca da responsabilidade penal por crimes ambientais praticados por empresas. Desde a promulgação da Constituição Federal, existe previsão legal para a responsabilização penal destas por crimes ambientais. No entanto, apesar da previsão expressa no texto constitucional, existe divergência na forma de ocorrência dessa responsabilização. Parcela considerável da doutrina e jurisprudência entende que há necessidade da dupla imputação penal, ou seja, para que a pessoa jurídica responda criminalmente por um fato, a pessoa física por ela responsável também deverá responder. Buscou-se neste estudo analisar a evolução desse embate de ideias provocado pelo fatídico evento e se concluiu que houve a superação da teoria da dupla imputação, restando estabelecido atualmente que é prescindível a imputação penal da pessoa física, para que haja responsabilização penal também da pessoa jurídica por crimes ambientais. Utilizou-se a hipótese de que existe atualmente uma clara separação entre a responsabilidade penal do diretor de uma empresa, pessoa física, e da própria empresa, pessoa jurídica, no âmbito do direito penal ambiental. Não há dúvidas quanto à responsabilidade da empresa na reparação civil dos danos causados pela atividade empresarial. No entanto, há uma enorme discussão teórica e doutrinária acerca da responsabilidade criminal dos agentes envolvidos. A proteção ao meio ambiente, a ser promovida pelas autoridades públicas, pode e deve ser feitas em 3 momentos distintos. O primeiro deles é anterior à ação humana, ou seja, previamente. Esta etapa no Brasil é atualmente realizada através do licenciamento ambiental e, em um segundo momento, a proteção ambiental é realizada concomitantemente à ação depredatória humana através das fiscalizações pelos diversos órgãos públicos. Por fim, uma vez insuficientes as etapas anteriores, temos a ação coercitiva estatal. Observa-se que, apesar do disposto em lei, quanto aos crimes ambientais, vide a Lei de Crimes Ambientais, Lei 9.065 de 98, por exemplo, existem inúmeras incertezas na tutela jurisdicional quando se fala na ocorrência de crimes ambientais. A Procuradoria da República apresentou uma série de denúncias contra um grupo de pessoas diretas ou indiretamente envolvidas na direção das empresas que atuavam na região no momento do acidente, certo? As denúncias pelas práticas de crimes ambientais contra as pessoas físicas tiveram quase que unanimemente o mesmo fim. Qual foi? O arquivamento. No entanto, durante o trâmite processual, despertou-se o debate acerca da responsabilização penal dos dirigentes pelos acidentes provocados pela atividade empresarial. Em sua atuação na fase processual, a Procuradoria da República atribuiu todo tipo de condutas omissivas e comissivas aos diretores das empresas envolvidas, ignorando muitos dos princípios e preceitos processuais penais. Há de se fazer a clara separação entre a responsabilidade criminal da empresa e a do corpo diretivo. É que, ao se analisar a imputação jurídica dos fatos ocorridos, a Procuradoria da República tergiversou acerca da responsabilidade penal dos direitos das empresas, assemelhando-as à figura do garantidor, ou seja, daquele que tem o dever legal de impedir a ocorrência de determinada situação. O texto normativo na nossa Constituição é claro quanto à responsabilização penal das pessoas jurídicas, quando praticarem, comissiva ou omissivamente, atos capazes de lesar o meio ambiente. No caso do acidente de Mariana, um total de 21 pessoas das 3 mineradoras envolvidas na operação da barragem do Fundão foram denunciadas pela Procuradoria da República por crimes ambientais, entre outros. As denúncias se basearam no fato de que tais pessoas teriam tomado decisões enquanto em posição de direção na empresa, que contribuíram para o fato criminoso.
Por essa razão, seriam eles responsáveis pelos crimes ocorridos em decorrência do acidente. A despeito da tragédia humana e ambiental ocorrida nos eventos de Mariana, isso não altera o fato ou a forma de imputação penal do sistema jurídico brasileiro. Para fins de ocorrência do crime, deveria ser constatado, no caso em estudo, a conduta do agente, comissiva ou omissiva, o nexo de causalidade entre a conduta e o fato delitivo e a imputação jurídica do fato. Passar por cima de toda a teoria penal até então existente, ainda que haja comoção nacional no caso analisado, é flertar com o autoritarismo. Quando se fala em imputação de crimes omissivos impróprios, devemos ter em mente que são aqueles em que necessariamente o agente tenha a obrigação legal de agir, buscando evitar um resultado. Além disso, esse dever não é atribuível a qualquer pessoa, mas tão somente a quem tem a função legal de garantidor. Em que pese a gravidade do acidente ora analisado, há de sermos coerentes com o sistema jurídico pátrio. Se agíssemos na sanha punitiva, tal qual foi a postura da Procuradoria da República em Minas Gerais, haveria maiores riscos aos direitos fundamentais dos indivíduos, tomando-se nota especialmente do direito à liberdade. É forçoso observar que a defesa de um direito fundamental não pode suprimir o outro devido ao processo legal. A melhor hermenêutica jurídica prevaleceu no caso analisado, conforme-se aparente conflito de direitos ao sistema jurídico brasileiro, apesar do sensacionalismo da mídia em que diz que houve impunidade dos eventos analisados. Como operadores do direito, podemos dizer que, pelo contrário, a justiça foi preservada. Obrigada. Bem, finalizou, né, Paloma? Sim, finalizei. A minha tela travou, não sei se estavam me escutando. Enfim. Maravilha. Então, parabéns aos apresentadores, né, o Cleiton novamente e a Paloma pelas explanações. Os dois trouxeram temas como a Paloma mais na linha do artigo anterior do Cleiton, né, na linha da responsabilidade, trazendo aí para a gente, mais uma vez, a reflexão sobre esse acidente que tanto nos mobilizou, né, no Brasil inteiro, apesar de ter sido localizado em Minas, né, mas teve uma repercussão muito grande no Brasil, e foi considerado o maior acidente ambiental do Brasil até os dias atuais. Claro que Brumadinho, né, acabou sendo talvez aí um pouquinho maior, mas os dois, sem dúvida alguma, foram dois marcos aí para responsabilidade penal, civil e ambiental no Brasil. Então, sempre trazer essas questões atuais, situações que nos fazem refletir, especialmente acerca do que podemos evitar, né? A aplicabilidade do princípio da prevenção e da precaução. E aí, assim, não teria nenhuma pergunta a fazer a Paloma, apenas comentar que eu gostei bastante, eu li o artigo dela e fiquei bem feliz com com a qualidade do trabalho e essa ideia, né, de trazer a prática, né, do direito ambiental, essa decisão do STF que muda um pouco o contorno, né, da responsabilidade penal, a imputação da pessoa física e jurídica, a dupla imputação, enfim, um assunto bem debatido, né, na nossa área. Então, parabéns a você. E o artigo do Cleiton muda um pouco do primeiro artigo que ele trouxe, né, que vai mais na linha da responsabilidade, a discussão, né, da responsabilidade ambiental. Ele já fala um pouco aqui do momento que estamos vivendo, e eu achei muito interessante ele trazer essa atualidade, essa conexão com a pandemia do Covid e as mudanças, né, que têm ocorrido em todos os aspectos, em todas as áreas profissionais. O profissional de todas as áreas, na verdade, ele teve que se readaptar, né? E a sua discussão foi muito interessante, e a profundidade filosófica que você trouxe também ao trabalho, achei que ele ficou muito rico, muito interessante, e, enfim, eu também não teria nenhuma pergunta a fazer, apenas fazer esse comentário. Se o Luiz quiser fazer alguma fala, fica.
Também não vou fazer perguntas, mas eu faço questão de, em coro com a Lorena, parabenizar os dois trabalhos. Muito bom, novamente. Duas perspectivas, de fato, diferentes agora, né? O Cleiton, que abordou diferente do primeiro artigo, que era relacionado à responsabilidade, já trouxe uma questão mais atual, fazendo uma análise bastante transversal de um tema que, enfim, é o que a gente vive hoje, que evidentemente toca a tudo, mas é interessante fazer esse corte feito por ele para ver e abordar talvez um caráter mais específico, aproximando com aquilo que nós vivenciamos aqui do direito ambiental. Acho uma abordagem bem interessante, justamente pela atualidade da temática. E o trabalho da Paloma também super interessante, porque, como bem colocou a Lorena, talvez tanto o acidente de Mariana quanto de Brumadinho foram dois eventos que serviram, apesar de toda a catástrofe, mas eles são constantemente utilizados como uma espécie de laboratório, parâmetros de pesquisa para a gente refletir sobre as três responsabilidades ambientais, para a gente ver o que é que a gente tem que melhorar no sistema, o que é que ele é mais ajustado, como é que funciona essa imputabilidade, eles testaram os nossos limites para análise desses requisitos. Eu acho que o trabalho da Paloma muito bem colocou isso no penal, como ela bem colocou logo no início, né, Paloma, que ela é uma criminalista raiz, então acho que ela deixou isso bem claro no trabalho aqui para a gente, uma exposição muito interessante, que eu gostei bastante. Das três, é a área que eu não atuo só colateralmente acompanhando como advogado, não atuo no criminal ambiental, mas me interesso muito porque sempre vem aqui, a gente atua em paralelo, então é sempre importante ver quem é da área para a gente escutar e refletir um pouquinho mais, que abre a nossa cabeça. Eu gostei bastante. Então, os dois trabalhos estão de parabéns, mais uma vez. Muito sucesso aos dois. Obrigado mais uma vez por terem participado aqui do simpósio conosco. Espero que participem mais vezes. Obrigado. Só esqueci de lhe dizer, doutor, que sou conterrâneo, também sou paraense. Não apostaria nisso, mas imagino que você já não esteja mais aqui há um tempinho. O nosso sotaque é diferente, mas bom saber. Sotaque do Rio Grande do Norte, mas sou paraense com muito orgulho. Que bom, fico feliz de saber. Boa tarde a todos. Obrigado. Bem, Lorena, está ok? Quer fazer mais algum comentário? A gente passa. Então, vamos passar para o terceiro bloco, o nosso último, são os dois últimos artigos. A gente vai começar aqui pelo artigo da Franciele dos Santos Souto e da Natália de Castro Souza, Compliance Ambiental e ESG, um novo olhar no Brasil. E eu estou vendo que tanto a Natália quanto a Franciele estão aqui. A gente vai manter a sistemática, o único registro é que, caso as duas queiram apresentar, os 10 minutos são para as duas. Não sei se elas vão se dividir. A divisão fica com vocês, mas só porque é para seguir os 10 minutos para as duas. Bom trabalho, boa apresentação para a Natália e para a Franciele. Muito obrigada. Só vou colocar aqui para apresentar, que a gente fez um slide para ficar um pouco mais fácil de acompanhar. Bom, eu sou Natália, eu sou graduanda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E a minha colega, a Franciele, também, a gente somos ambas graduandas. Isso, estamos entre o sexto e o sétimo semestre da Federal do Rio Grande do Sul. Então, saindo do norte, vindo aqui para o sul do país. Bom, o nosso trabalho, ele aborda as razões para a adoção do programa de compliance ambiental pelas empresas. A gente busca entender como é que o compliance, aliado com as métricas do ESG, pode ser uma ferramenta efetiva para a preservação ambiental. Para isso, a gente utilizou uma pesquisa documental e bibliográfica que permitiu a elaboração desse estudo crítico. Nós procuramos entender, portanto, quais os benefícios, as limitações e a aplicabilidade do compliance, analisando também os casos de Belo Monte e Mariana. E
Bom, como vocês podem ver ali pelo slide, nós também fizemos uma análise sobre Belo Monte, e aqui eu abro um pouquinho do porquê que nós abordamos justamente Belo Monte no nosso trabalho. O que ocorre é que a usina, a usina hidrelétrica, também a construção dela afetou e ainda afeta uns povos da volta, como Altamira, que teve um boom exponencial, e isso se deu justamente pela ausência de práticas de conformidade efetivas. Acho que pode ir, Nath. Isso. Bom, como esse evento ele tem um enfoque na governança corporativa, na responsabilidade socioambiental, a gente não vai ficar falando aqui muito sobre o que é o compliance. A gente acha que boa parte deve já ter uma noção, né? E também porque nós temos pouco tempo. Mas o compliance, basicamente, é esse conjunto de medidas internas que pretende prevenir ou minimizar os riscos de violação às leis decorrentes, no caso, as legislações ambientais. O compliance ambiental, portanto, tem algumas funções. Em específico, ele é um instituto que ele está em desenvolvimento ainda e ele ainda não está sendo utilizado de forma ampla por muitas empresas, mas está sendo muito incentivado. Então, de que forma que o compliance pode atuar? Ele pode atuar certificando-se, por exemplo, da aderência do cumprimento de leis dentro das empresas, assegurando a implementação de regulamentos e normas atuais, certificando-se dos procedimentos e dos controles internos, que todos funcionam, fomentando também uma cultura de testes periódicos, uma gestão de riscos e priorizando o controle interno, além de garantir uma boa relação com os órgãos reguladores e fiscalizadores. Essa boa relação pode ser tanto a manutenção de uma interlocução, quanto também do atendimento dos requerimentos, das recomendações e aderência às normas. Na prática, isso significa estar em conformidade com diretrizes do IBAMA, com o Código Florestal, se necessário, aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou até mesmo a Lei de Agrotóxicos, Ou seja, isso significa que as empresas devem desenvolver normativos próprios e políticas enfim, resoluções próprias, para que isso seja aplicado, para que isso seja uma forma de mitigar riscos, tanto entre os seus membros, quanto ela estar em conformidade com as instituições públicas. Isso. Bom, para a gente colocar o compliance em perspectiva e também em prática, a gente pensou em analisar o desastre de Mariana. Como a palestrante, a doutora Paloma, já salientou as dimensões do desastre e também explicou muito bem as consequências legais, a gente não vai se adentrar muito nisso. Mas esse é um desastre bem conhecido, ele é notório aqui no Brasil, ele ocorreu em 2015 em Mariana. A gente estudou um pouco as decisões e os termos de ajustamento de conduta desse caso, e é muito interessante ver que o compliance está quase sempre presente. Por exemplo, aqui nós temos essa ação civil pública, que foi o MPF que promoveu, e ela basicamente cita de forma expressa que o déficit da normatividade da adequação, a insuficiência de políticas públicas de compliance foi responsável também pelo desastre de Mariana. Então, eles tinham formalmente um sistema de compliance, mas ele não tinha a efetividade necessária. Ele não saiu do papel, assim, tanto quanto deveria, digamos assim. Então, nós temos várias medidas judiciais, decisões, que tratam sobre isso. E é importante também salientar que esse desastre ele enfatiza os riscos do descumprimento da legislação ambiental. Ele notabiliza que a ausência de um compliance efetivo pode ocasionar, No Brasil, a fiscalização governamental e também na época não era notoriamente eficiente, ela é deficitária, e as empresas, portanto, não se preocupavam muito com a observância à legislação ambiental. Isso ocorria muitas vezes porque as consequências econômicas e legais do descumprimento das leis ambientais não eram significativas. Não havia, então, efetivo constrangimento ou incentivo das empresas para que aderissem ao desenvolvimento sustentável. E aqui também cabe ressaltar que o desastre de Brumadinho e Mariana se deu por uma perda dos dois lados, O que eu quero dizer com isso? É que houve uma má fiscalização do IBAMA, até porque em 2019
o superintendente do IBAMA de Minas disse para a BBC Brasil, né, que havia mais de 300 barragens de rejeitos em Minas Gerais que não eram seguras. Então, assim, a partir do momento que nós temos um programa de compliance bem implementado, fica muito mais fácil para instituições como o IBAMA cobrarem e para as empresas conseguirem devolver os resultados e as formas como elas estão reduzindo riscos. Sim, nós também temos um relatório do TCU de 2016, logo após o desastre, que também entendeu que a Política Nacional de Segurança de Barragens não foi devidamente aplicada e que o órgão, né, o PNS, o DNPM, não fiscalizou de forma correta as barragens. Então, aqui nós temos sentenças que eu acho interessante ressaltar. Essa daqui é uma sentença conjunta que prevê especificamente a adoção dos mecanismos de compliance após o desastre como uma forma de mitigação desses danos futuros e também como uma forma de reparação dos danos presentes, né, do desastre. Deixa eu ver aqui. Falando agora um pouco sobre Belo Monte. Bom, trazendo alguns aspectos bem cirúrgicos em relação a Belo Monte, né, e o porquê que nós abordamos ele no nosso trabalho. Ocorre que, consoante informações disponibilizadas pelo movimento Xingu Vivo para Sempre, a cidade de Altamira, que fica aos redores de Belo Monte, teve um boom exponencial de 75 mil para 159 mil habitantes, né. Esses dados foram divulgados do movimento Xingu Vivo para Sempre para exame em 2019. Aí o que ocorre? Esse boom exponencial, como eram tanto quanto para Altamira, que era uma cidade de médio porte, quanto para as comunidades tradicionais ali da volta, né, ou seja, os povos ribeirinhos e as comunidades indígenas, esse boom exponencial trouxe uma sobrecarga no sistema de saúde e trouxe um ecossistema de problemas sociais, né? Ou seja, saneamento de esgoto, problemas como prostituição, aumento na criminalidade. Quando muitas dessas pessoas saem, houve um êxodo de trabalhadores em 2015, né? Após a conclusão e depois com o início das atividades, a cidade fica com uma série de problemas, ou seja, fica bem fragilizadas. E mesmo que a empresa, deixa eu pegar aqui o nome dela direitinho, mesmo que a empresa tenha investido 42 bilhões em investimentos em desenvolvimento econômico e sustentável para Altamira, isso não foi suficiente. Depois também houve uma indenização de 10 mil dólares mensais às comunidades, que também não foi suficiente. E por quê? Porque a partir do momento que o programa de conformidade não consegue abranger as particularidades daquelas comunidades ao redor, quando essas comunidades, principalmente povos indígenas, né, e povos tradicionais, os demais, recebem essa quantidade de dinheiro, a visão de vida deles e a sociedade deles, a forma como eles enxergam a sociedade é bem diferente da nossa, é bem diferente de como o direito civil trata a relação deles com a terra, que é uma visão mais ligada ao aspecto cosmológico, né? Então, essa ausência de diálogo e essa forma como o dinheiro foi simplesmente jogado para esses povos mostram que os programas de compliance não estavam sendo eficientes e não estava ocorrendo um diálogo efetivo ali com eles, né? Pode ir. Exato. Pode ir, né? Eu só queria ressaltar que essa questão do diálogo com as comunidades também foi presente em Mariana, né? Em 2018, eles haviam assinado em 2016 um termo de transação e ajustamento de conduta que tinha pedido, né, tinha solicitado a elaboração de políticas de compliance, mas em 2018 foi assinado um novo compromisso pela Vale e pela Samarco, que prometia uma nova e mais extensa participação popular, justamente por causa do peso que tem de escutar as comunidades e de manter esse diálogo com as associações. Ocorre também que, a partir do momento que não há essa conversa, isso desencadeia uma série de problemas reputacionais e pode trazer também contornos investigativos por parte do setor público, né? Inclusive, houve uma denúncia, né,
para Belo Monte de que poderia estar ocorrendo ali um etnocídio da população, justamente porque, como houve esses 10 mil dólares de indenização na época, as comunidades não souberam lidar bem com o dinheiro, isso levou a vícios em dependência química, prostituição e uma série de riscos, inclusive trazendo riscos também para a forma como aqueles povos preservavam as suas culturas, né? Então, isso levou a uma investigação, né, do Ministério Público, inclusive com o promotor acusando de etnocídio a usina de Belo Monte. Aqui a gente trata um pouco de por que aderiu ao compliance, né? E diante desses, tanto no desastre de Mariana quanto na construção de Belo Monte, a gente entende que a utilização do compliance ambiental, tal como aqueles precedentes apontam, ele auxilia na concretização de uma conduta empresarial que busca o combate às violações de direitos humanos e violações ambientais. A partir disso, a efetividade, apesar de não ser ilimitada, oferece diversas vantagens. Por exemplo, a antecipação de danos ambientais, elaboração de estratégias de controle, prevenção desses danos, a identificação de pontos vulneráveis, entre muitos outros. O mecanismo também da auditoria interna também possibilita uma avaliação de documentos e da atuação do quadro funcional, que é muito importante. Bom, pode passar para o próximo, Nath? Posso. Bom, falando um pouquinho agora sobre ESG. Queria só rapidinho, a gente já passou um pouquinho dos 10 minutos, vocês já estão encaminhando para a conclusão? A gente já está terminando. Desculpa interromper, tá? Mas a gente... Nós que pedimos desculpa, a gente já está concluindo. Só passando, bom, no nosso trabalho, né, nós abrimos sobre o que é ESG e a aplicabilidade dele, mas aqui não trazendo, como no nosso slide já estão aqui as siglas, só para trazer sobre a governança corporativa. Por que ela? Porque a governança corporativa, ela é justamente a sigla que vai entrar em contato com o que é entendido hoje pelo meio corporativo como sustentabilidade. Né? O que ocorre é dentro da governança corporativa que estarão, né, dentro do ESG, que as empresas vão, junto ao compliance, desenvolver as políticas e normas ambientais e passar para os seus membros. E aí aqui é importante destacar que todas essas políticas e essas normas não se dão só na forma como a empresa vai aplicar para a sociedade, mas também com quem a empresa vai ter relação, né? Porque é dentro dela que vai ser destacado o risco reputacional. Quem são os clientes das empresas, né? Esses clientes têm uma boa conduta ambiental, né? Esses clientes se preocupam, têm preocupações ambientais. E aí, aqui dentro também é que as empresas vão, dentro do ESG, que as empresas têm tentado aderir cada vez mais aos certificados de ESG. Por que esses certificados? Porque, por exemplo, na B3, existem agora filtros, né, que é possível identificar filtros em que os investidores podem selecionar quais empresas que eles vão querer investir por meio dos certificados de ESG, né? Então, assim, os certificados, na verdade, eles estão tentando estimular cada vez mais empresas a terem, né, as práticas ESG, e dentro das empresas, o número de espaços corporativos que tentam desenvolver políticas tem crescido. Inclusive, o BNDES tem estimulado, né, como saiu em junho desse ano, o BNDES tem dado mais benefícios e valores maiores para as empresas que estimulam o ESG. Aí agora, já concluindo, né? Bom, já entrando na conclusão aqui, esse slide só falava sobre a questão de melhoria de imagem, que é uma questão bem lógica, né? Cada vez mais os consumidores buscam empresas e cada vez mais os stakeholders também buscam investir e, enfim, fornecer para empresas que são socialmente responsáveis. Então, essa questão é uma questão de melhoria de imagem, melhoria reputacional. As nossas considerações finais aqui, bem rapidinho, é que esse processo de incorporação das atividades autorregulatórias veio de forma tardia no Brasil, mas de que ele, e talvez por muitos acreditavam que nos passava de um modismo no início, assim como o ESG. Mas atualmente a gente tem verificado também, através desses precedentes, que há sim motivos para aplicação, há sim motivos para que as empresas tenham o seu programa de compliance e utilizem as métricas do ESG, e que ele basicamente é uma nova dinâmica que busca modernizar o direito
e que busca reduzir o descumprimento das legislações ambientais. Então, acho que é isso. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigado, Natália e Franciele. Parabéns pelo trabalho de vocês. E antes da gente fazer os comentários, a gente vai escutar os nossos últimos autores, o último trabalho de hoje. É o trabalho do Jardel Aníbal Casanova Danelli e da Patrícia Friso. Eu imagino aqui, vendo que a apresentação vai ser feita exclusivamente pelo Jardel. Eles vão falar sobre, o trabalho deles é sobre responsabilidade civil, sobre o dano ambiental no entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Então, mais um trabalho para a gente escutar sobre a responsabilidade ambiental, também bastante atual, uma análise jurisprudencial. Jardel, você tem 10 minutos, fique à vontade, a palavra é sua. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento de forma especial o querido Sion, não sei se ele está nos ouvindo, mas também de forma especial a professora Lorena, o professor Luiz Antônio, e ao cumprimentá-los, estendo os meus cumprimentos aos demais colegas presentes neste GT. Bom, eu sou doutorando da Univale, professor universitário, também advogado, e o estudo que lhes apresentaremos foi um trabalho realizado em conjunto com a doutora Patrícia Friso, que também é advogada, é pesquisadora, com quem venho compartilhando algumas reflexões. Então, o nosso estudo voltou-se à responsabilidade civil sobre o dano ambiental no direito brasileiro, buscando descortinar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca dessa temática, buscando estabelecer o cenário no qual desenharemos as nossas conclusões. Destacamos os artigos 186 e 927 da Lei Civil Brasileira. E por que esses artigos são tão importantes? Porque são eles que expressam, em seu teor, a responsabilidade civil no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro. Bom, a conclusão basilar que extraímos dos artigos 186 e 927 é que, em regra geral, esses dispositivos eles expressam a necessidade de comprovação de dolo ou culpa do agente causador do dano como requisito a impor-lhe o dever de reparar o dano. Bom, da interpretação desses dispositivos legais é possível perceber também que são requisitos que caracterizam a responsabilidade civil, via de regra, né? 4 fatores: a conduta, o dano, o nexo causal e a culpa do agente. Ou seja, todo aquele que, em decorrência de ação ou omissão, causar dano a outrem, intencionalmente tem o dever de indenizar, né? Então, seguindo esse pensamento, um outro fator que precisamos consignar é que o direito brasileiro trata a responsabilidade a partir de 2 premissas, né? A objetiva e a subjetiva. Então, a premissa objetiva, que considera a responsabilidade civil como aquela que impõe o dever de indenizar, independentemente da intenção ou não de causar o dano, ou seja, aqui estamos falando de uma interpretação que não exige a comprovação de dolo ou culpa do agente, bastando, para tanto, 3 fatores, né? O primeiro refere-se à conduta, o segundo ao dano e o terceiro, aí, então, ao nexo causal. Já a premissa subjetiva, ela está voltada à culpa e, por sua vez, exige, então, a comprovação de que a conduta do agente se deu com dolo, ou seja, com a intenção de causar o dano. Porém, meus caros, muito embora a responsabilidade subjetiva seja aquela que mais brilha na lei civil brasileira, quando estamos diante da questão do dano ambiental, a legislação brasileira se utiliza da responsabilidade civil objetiva. E como sabemos disso? Pela redação da lei que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, não é? A Lei número 6.938, de 31 de agosto de 1981, mais precisamente no parágrafo 1º do artigo 14. E o que fala o artigo 14? Que o não cumprimento, então, das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, né, que tenham sido afetados aí por suas atividades. E ainda não podemos deixar de mencionar a nossa Constituição Federal, que no parágrafo 3º do artigo 225 versa sobre a responsabilidade civil objetiva pelo dano ambiental, quando expressa que as condutas e atividades consideradas
lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, sejam esses pessoas físicas ou pessoas jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, estamos diante da obrigação do agente causador do dano a repará-lo de forma objetiva, sem olhar para o dolo ou culpa. Então, seguindo as nossas reflexões, no âmbito da teoria do risco integral, também nós encontramos referências à responsabilidade objetiva, ou seja, a teoria do risco integral fundamenta a responsabilidade na sua forma objetiva. Então, logo, a conclusão não é outra, senão a de que o ordenamento jurídico brasileiro estabelece responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, amparada aí na teoria do risco integral. E cabe salientar que atribui ao dono do empreendimento o ônus da prova, não é? Quanto à ausência de conduta, dano ou nexo causal. E aqui também podemos falar do princípio ambiental da precaução, que estabelece, então, a responsabilidade solidária entre todos aqueles que, direta ou indiretamente, valeram-se da atividade nociva. Pois bem, e qual seria, então, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quando o tema é a responsabilidade civil e as suas implicações sobre o dano ambiental? O STJ ele tem solidificado seu entendimento no sentido de que a responsabilidade civil por dano ambiental é de natureza objetiva do poluidor pagador, diante aí dos danos causados ao meio ambiente em razão da exploração de atividade econômica, no sentido de que o risco se integra na unidade do ato, então não lhe sendo aplicável as hipóteses excludentes da responsabilidade civil. E essa conclusão nós podemos observar no recurso especial 1374284, julgado em 27 de agosto de 2014. E, nesse mesmo sentido, podemos citar outros julgados, como o recurso especial 1903407, de 12 de abril de 2021, o agravo em recurso especial 1624918, que foi julgado em 28 de setembro de 2020, e há outros julgados que evidenciam o posicionamento do STJ. E outro fator, então, merece menção é o fato do STJ exigir a comprovação da existência do dano e do nexo causal. E isso nós podemos perceber no teor do recurso especial 1596081, de 25 de outubro de 2017. E o STJ também tem entendido que a responsabilidade civil pelo dano é próprio terreno, ou seja, aquelas obrigações que decorrem da própria coisa e surgem pela simples condição aí de ser proprietário, que é inerente ao direito real de propriedade. E nesse sentido, atinge o proprietário do bem, não é? Independente de ter sido ele o causador do dano. Essa conclusão, meus caros, nós extraímos do agravo em recurso especial 707607, que foi julgado em junho de 2020. Então, podemos observar também o entendimento consolidado pela Corte Superior Brasileira, no sentido de impor a responsabilidade solidária aos agentes causadores do dano, que tenham se aproveitado direta ou indiretamente da atividade nociva. E, a partir dos julgados citados, é possível concluirmos que o que se tem é uma construção jurisprudencial no sentido de dar efetividade e cumprimento às normas ambientais, exigindo-se condutas de preservação ambiental, visando evitar desastres que culminem em prejuízos que transcendem ao caráter pecuniário. Então, diante disso, o que se tem no Brasil, a partir do entendimento do STJ, é uma jurisprudência firme, forte, coerente e consolidada quanto à responsabilidade civil pelo dano ambiental na sua concepção objetiva, solidária e ilimitada, atribuindo-se ao agente causador do dano o dever de indenizar, né, atingido aí todos aqueles que, direta ou
ou indiretamente beneficiaram-se com a atividade nociva, né? Buscando tolir condutas individuais em prol de interesses difusos e coletivos, como o direito, então, ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado. Seriam essas as nossas contribuições. Bem, parabéns a Franciele e a Natália pela brilhante apresentação e também ao Jardel. Fico muito feliz com esse fechamento aí desse último bloco, a qualidade, né, das falas de vocês, a profundidade das pesquisas, enfim. O Jardel deu uma aula sobre responsabilidade ambiental, né? Trouxe aí para a gente os principais elementos das decisões, dos entendimentos dos tribunais superiores, que deu oportunidade aí que foi bom que cada um trouxe uma visão interessante sobre a responsabilidade, né? E você fez esse fechamento aí muito, muito interessante, trazendo de uma forma bem completa, né? Todos os aspectos relativos à responsabilidade. Meus parabéns. A Natália e a Franciele trouxeram o tema do momento, né? A ESG é a bola da vez. Acho que é aquela condição quase que obrigatória hoje dentro do que se pode falar de sustentabilidade empresarial. As empresas precisam realmente se adaptar a esse novo formato. E o tempo, como foi muito bem dito aí pelas colegas, urge, né, essa necessidade de adaptação. E o quanto que, inclusive demonstrado por elas, o quanto que o atendimento a essas medidas, né, de prevenção, por exemplo, o quanto que a gente poderia ter evitado de problemas ambientais e quanto podemos evitar ainda para o futuro. É um tema que, para mim, é muito caro, porque a gente que trabalha com isso na advocacia ambiental aqui no nosso estado, a gente vivencia isso e essa realidade está chegando ainda para a gente aqui no Maranhão. E é importante estarmos atentos. Então, parabéns pela apresentação de vocês, achei muito rica, muito interessante, muito profunda também. Acho que meu comentário era esse, Luiz. Acho que se você quiser falar alguma coisa para a gente fechar, né? Parabéns a todos. Muito feliz em estar aqui e participar desse processo. Obrigado, Lorena. Também farei apenas comentários, serei breve, mas faço questão, mais uma vez, de parabenizar as duas apresentações dos dois trabalhos. Trabalho da Natália e da Franciele sobre compliance, ESG, o ESG, isso é muito interessante. Acho que é a nossa pauta atual. Para quem trabalha com advocacia ambiental empresarial, como nós aqui, a gente está em momento de implementação, de apoio à implementação. A maior parte dos nossos clientes estão fazendo esse ajuste ou criando um manual mais próprio, algo mais formalizado para a implementação nas empresas. Isso é super importante para a criação de padrão de conduta. Isso é muito, muito importante. E eu queria fazer, inclusive, um registro de trabalho. Você está excelente. Eu fiquei muito surpreso quando eu vi que vocês são graduandas e mais ainda agora que vocês falaram que estão do 6º para o 7º semestre. Então, vocês ainda estão... já passaram da metade, mas você ainda tem muito chão ainda. O trabalho de vocês ficou muito, muito bom. Muito bom. O trabalho demonstrou muita maturidade, que vocês estão num caminho muito certo. Eu espero que vocês continuem com esse fôlego, porque se vocês já conseguiram produzir um trabalho nesse momento com essa qualidade, eu tenho um percurso muito, muito brilhante pela frente, de verdade. Parabéns. E, Jardel, sua temática, para fazer essa análise jurisprudencial do STJ sobre o que se está discutindo agora em responsabilidade civil ambiental, é talvez aquilo que mais aproxima com o que eu estou acostumado a trabalhar como advogado, também na minha pesquisa, porque, embora no doutorado eu tenha trabalhado com pano de fundo de mineração, mas uma boa parte do meu trabalho, da minha tese, foi, fruto da minha pesquisa de lá para cá, desde que eu entrei no doutorado até agora, trabalhar com responsabilidade civil. Então, é um tema que eu sempre gosto de trabalhar, é aquilo que eu mais pesquiso, mais trabalho, vou mais a fundo. Então, eu gosto muito de fazer escutar essa reflexão sobre essa análise jurisprudencial. O STJ tem um papel de
falar de criação e inovação, embora tenha algumas críticas em alguns pontos, mas ele tem um papel de fronteira, então a gente não consegue compreender responsabilidade civil ambiental sem essa análise jurisprudencial, justamente por esse papel criativo que o STJ acaba assumindo algumas vezes de consolidação dos posicionamentos. Então, não dá para se basear exclusivamente no que a gente vê em termos legislativos, porque o grosso do que é a responsabilidade civil ambiental ele vem da jurisprudência do STJ, para a compreensão completa. Então, é sempre interessante uma compreensão de verdade mais ampla do que a responsabilidade civil ambiental, a gente ler, escutar análises como as que você fez sobre a responsabilidade civil ambiental. Então é isso, eu estou muito satisfeito com os trabalhos de vocês e de todos que apresentaram hoje, foi um nível muito bom, isso acho que reflete o que está sendo o evento, que foram ontem as palestras, a apresentação dos trabalhos hoje de manhã, os de vocês agora à tarde, e certamente nos 2 turnos de amanhã também. Então, eu estou satisfeito, não sei se a Lorena também, mas se já tiver tudo aqui para você também, Lorena, que eu faço meu último cumprimento, já uma despedida especial a você que dividiu a banca aqui a mesa comigo. Foi uma satisfação enorme, um agradecimento ao senhor que não está mais aqui com a gente, mas eu vou deixar o registro para quando ele assistir, ele escute esse agradecimento final. E a Isadora, que está aqui acompanhando com a gente. Muito obrigado, Isadora, por tudo. Parabéns a todos. E, da minha parte, estou satisfeitíssimo. Acho que imagino que estão liberados. Eu queria também só fazer uma fala aqui de final de agradecimento, Luiz. Foi um prazer também dividir esse momento com você. Conhecer você, né? A gente não se conhecia e isso é muito importante, esses contatos, né? E dividir a discussão dessa temática que só nós sabemos o quanto gostamos, né? Discutir direito ambiental. Estar junto de quem gosta também de discutir a mesma temática é sempre uma oportunidade. Eu agradeço também a Isadora, a sua gentileza, a todo o seu empenho, né, na organização do evento, a atenção que teve conosco. E, em nome do Sion, também agradeço mais uma vez ao convite e a oportunidade de estar aqui com vocês, e de conhecer vocês, de ler os trabalhos de vocês, aprender com vocês. Então, foi muito bom, muito gratificante. Fico à disposição. Um grande abraço e uma boa tarde a todos. Boa tarde, um abraço a todos. Tchau. Tchau, boa tarde.